Os franceses elegeram no último domingo o candidato Emmanuel Macron como presidente do país. A expectativa era grande para saber quem assumiria o comando de um dos principais países da Europa. E para o Brasil, esse resultado foi bom? Quem comenta esse assunto é a assessora para negociações internacionais da CNA, Camila Santi, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda, Camila. Bom dia, Lara. Então, o que a vitória de Macron representa para a França e para a União Europeia? Olha, a gente pode dizer que essa vitória representa um certo alívio, né? É a vitória da paz sobre o conflito, né? Que existia aí um cenário meio obscuro depois da eleição do Trump nos Estados Unidos e a Marine Le Pen, que era a outra candidata, né? Que estava concorrendo com ele, tinha ideias bastante xenófobas, né? De extrema direita. Então isso assustava um pouco. Acredito que venceu o que a França sempre representou, né, como berço da democracia, da igualdade, né, da fraternidade, como eles têm na bandeira. E também para a União Europeia foi um fôlego, um novo fôlego, né? Com certeza a eleição da Le Pen representaria a retirada da França, ou pelo menos um movimento nesse sentido, da União Europeia, como fez o Reino Unido no ano passado, né, com o Brexit. Então foi uma respirada aí para o mundo em geral, acredito. Camila, agora, apesar da ampla vantagem na votação, pesquisas apontam que parte do eleitorado votou em Emmanuel Macron por falta de opção, não necessariamente por aderir às suas ideias. Que impacto isso pode ter em um país como a França? O Macron ele terá muitos desafios, né? Ele é um político novo, nunca havia sido eleito. Ele vai ter que lidar com questões bastante sensíveis. A primeira delas é a questão política. Ele vai precisar de maioria no Congresso, né? E ele, como esse movimento dele, que ele intitulou o En Marche, é um movimento novo, né? Em teoria, ele teria que eleger 300 deputados, já que o Congresso francês ele é de 577 deputados. Então ele teria que eleger aí essa maioria. Mas é óbvio que os partidos, os políticos dos outros partidos irão se aliar a ele em determinado momento. E ele fez esse movimento durante toda a campanha, né, para poder aproximar esses outros partidos desse movimento em marcha dele. Além disso, ele vai ter que lidar com questões como o desemprego na França, que já atinge mais de 10% em algumas regiões, reformas, né, inclusive reforma trabalhista, que para os franceses é um assunto delicadíssimo, né, reforma na Previdência, um certo arroxo aí, ele que vem do setor financeiro, né, que certamente terão um pouco de impopularidade junto à sociedade. Então é um desafio grande para um político que é novo, mas esperamos que as coisas corram bem, né? E agora, para o Brasil, venceu o melhor candidato? Olha, certamente sim, né? O Macron ele é do que se chama hoje na França de sócio-liberal, né? O primeiro presidente sócio-liberal do país. E já seguindo nessa linha, ele é mais aberto ao diálogo, né? Não vai ter o que a gente teve com o Trump nos Estados Unidos de América para os americanos. Eu acho que não vai ser uma França para os franceses, né? Vai ser uma França voltada para o mundo, né? Como sempre foi um país muito aberto, né? E com a Le Pen a gente via sérios desafios nisso aí, porque a ideia de hipóteses de muros, né, contra refugiados, contra pessoas imigrantes de outros países, isso fecha um pouco qualquer relacionamento bilateral. Além disso, hoje, a gente já falou algumas vezes aqui, a gente negocia o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, onde a gente tem um desafio muito grande com os franceses em função do protecionismo agrícola dos franceses. Então, a presença da Le Pen seria mais um desafio e muito provavelmente ela até poderia parar essas negociações, né? Então, para o Brasil, que é um país democrático e mais aberto, a vitória do Macron é certamente melhor. Agora, outras eleições importantes na Europa estão por vir.
Quais são elas e o que se pode esperar? A gente tem aí agora em setembro as eleições na Alemanha, né? Muito provavelmente a gente vai ter a reeleição da Merkel, que também é um contraponto, né, a todo esse movimento protecionista. E temos no Reino Unido em junho de 2018. São eleições decisivas que vão decidir as lideranças na Europa. E hoje a gente tem muito na Europa esse contraponto com o poderio dos Estados Unidos, né? Juntamente com a China e com a Rússia, mas a Europa está mais próxima dos nossos valores aqui para o Brasil, para a América do Sul. Então, são eleições que, juntamente com a França, vão um pouco definir esse desenho aí da ordem mundial, né? Do poder no mundo. Tá certo, conversei com a assessora para negociações internacionais da CNA, Camila Sandi. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.